Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, a igreja celebra a ascensão do Senhor. E nós vamos então meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, um domingo abençoado para todos nós. A igreja celebra hoje esse momento tão especial, a ascensão do Senhor. E eu gostaria de trazer uma homilia de São José Maria, que foi publicada no livro É Cristo que Passa. E eu gostaria então de fazer dessa parte desse livro a mensagem de hoje, para ficar guardada no coração de cada um de nós. Mais uma vez, a liturgia põe diante dos nossos olhos o último dos mistérios da vida de Jesus Cristo entre os homens, a sua ascensão aos céus. Desde o seu nascimento em Belém, muitas coisas aconteceram. Encontramos no berço, adorado por pastores e por reis. Contemplamo-nos longos anos de trabalho silencioso em Nazaré. Acompanhamos-os pelas terras da Palestina, pregando aos homens o reino de Deus e fazendo bem a todos. E mais tarde, nos dias da sua paixão, sofremos ao presenciar como o acusavam, com que fúria o maltratavam, com quanto ódio crucificavam. A dor seguiu-se a alegria luminosa da ressurreição. Que fundamento tão claro e tão firme para a nossa fé. Não deveríamos continuar duvidando, mas talvez ainda sejamos fracos como os apóstolos e perguntemos a Cristo nesse dia da ascensão: é agora que vais restaurar o reino de Israel? É agora que vão desaparecer definitivamente todas as nossas perplexidades e todas as nossas misérias? O Senhor responde-nos subindo aos céus. Tal como os apóstolos, ficamos meio admirados, meio tristes ao ver que nos deixa. Na realidade, não é fácil se acostumar com a ausência física de Jesus. Comove-me recordar que Jesus, num gesto magnífico de amor, foi-se embora e ficou. Foi para o céu e entrega-se a nós como alimento na hóstia santa. Sentimos, no entanto, a falta da sua palavra humana, da sua forma de atuar, de olhar, de sorrir, de fazer o bem. Gostaríamos de voltar a vê-lo de perto, quando se senta à beira do poço, cansado da dura caminhada, quando chora por Lázaro, quando se recolhe em prolongada oração, ou quando se compadece da multidão. Mas a verdade é que, se soubermos contemplar o mistério de Cristo, se nos esforçarmos para vê-lo com os olhos limpos, perceberemos que é possível, mesmo agora, aproximar-se intimamente de Jesus em corpo e alma. Cristo marcou-nos claramente o caminho
pelo pão e pela palavra, alimentando-nos com a Eucaristia e conhecendo e praticando o que nos veio ensinar, ao mesmo tempo que conversamos com Ele na oração. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aquele que retém os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, disse Jesus. Não são simples promessas. São a realidade de uma vida autêntica, a vida da graça, que nos impele a entrar numa relação pessoal e direta com Deus. Se observardes os meus preceitos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor. Essa afirmação de Jesus é a verdade e é a chave para o dia da ascensão. Cristo sabia que era necessário ir-se embora, porque de um modo misterioso que não acertamos a compreender, depois da ascensão é que chegaria uma nova efusão do amor divino, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Digo-vos a verdade, convém que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviarei, disse o Senhor. Foi-se ele então, e nos envia o Espírito Santo, que governa e santifica a nossa alma. Ao atuar em nós, o Paráclito confirma o que Cristo nos anunciava, que somos filhos de Deus e que não recebemos o espírito de escravidão para continuarmos agindo por medo, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, em virtude da qual clamamos Abá, Pai. Meu irmão e minha irmã, essa é a ação trinitária da Santíssima Trindade nas nossas almas. Todo cristão tem acesso a esse momento da vida de fé, desde que corresponda à graça que o leva a unir-se a Cristo no pão e na palavra, na hóstia sagrada e na oração. A Igreja submete todos os dias a nossa consideração à realidade do pão vivo e consagra-lhe duas das grandes festas do ano litúrgico, o da Quinta-feira Santa e o de Corpus Christi. Hoje vamos nos deter na forma de conseguir intimidade com o Senhor, escutando atentamente a sua palavra. O Senhor nos chama a viver uma vida de oração, uma oração ao Deus da nossa vida. E se Deus é vida para nós, nada tem de estranho que a nossa existência de cristãos deve estar entrelaçada na oração. Mas não pensemos que a oração é um ato que se realiza e depois se abandona. O justo se compraz na lei do Senhor, dia e noite. E é por isso que a nossa vida deve ser uma vida de oração. Devemos viver mesmo uma vida de pessoas que rezam, que oram constantemente. Porque a vida de oração deve apoiar-se, por exemplo, em alguns minutos diários dedicados exclusivamente ao Senhor. São momentos de estar diante dele, se possível, diante do sacrário, para agradecer ao Senhor, para louvá-lo de coração. A oração é diálogo com Deus, de coração para coração. Sou eu falando com meu Deus que me ama. E é graças, meus irmãos, a esses momentos de meditação, de oração, que nós saberemos converter o nosso dia num contínuo louvor a Deus. Por isso, quando o cristão entra nesse caminho de intimidade com o Senhor, esse caminho passa a ser um caminho para todos, porque a vida interior cresce e nós andamos seguros e firmes. Quando vivemos uma vida de oração, nós nos consolidamos nessa batalha espiritual, sabendo que o Senhor está conosco.
E vamos tendo essa coragem de deixar que a vontade do Senhor seja plena na nossa vida. É a partir da oração que podemos entender esse outro tema que a festa de hoje nos propõe: o apostolado, a realização dos ensinamentos de Jesus transmitido aos apóstolos pouco antes dele subir ao céu. Vós me sereis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Jesus subiu aos céus, mas pela oração e pela Eucaristia, o cristão pode ter ele nessa mesma intimidade que tinham os primeiros 12. Podemos inflamar desse zelo apostólico e assim, unidos ao Senhor, realizar a primeira missão que Ele nos confiou, como Ele confiou para os apóstolos, de pregar o Evangelho a toda criatura. Somos chamados a semear a paz e a alegria, servir, portanto, porque o apóstolo não é outra coisa. Se contarmos exclusivamente com as nossas forças, nada vamos conseguir. Mas se formos instrumentos de Deus, nós conseguiremos tudo, tudo. A palavra vai nos dizer que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Por sua bondade, Deus resolveu servir-se de cada um de nós. Ele poderia sim fazer tudo sozinho, mas Ele quis contar comigo. Ele quer contar com você. Então o apóstolo é o cristão que se sente enxertado em Cristo, identificado com Cristo pelo batismo, habilitado a lutar por Cristo pelo crisma, chamado a servir a Deus com a sua ação no mundo pelo sacerdócio comum dos fiéis, que lhe confere uma certa participação no sacerdócio de Cristo. Cada um de nós somos chamados a ser o rosto de Cristo aqui na terra, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e nós nos unimos a Ele, para com Ele oferecermos todas as coisas ao Pai. A nossa vocação de filhos de Deus exige não apenas que procuremos atingir a nossa santidade, mas que avancemos pelos caminhos na terra, para convertê-los em atalhos que, através dos obstáculos, levem as almas ao Senhor, que tomemos parte como cidadãos comuns em todas as nossas atividades, para sermos o sinal de Deus, para sermos sal da terra e luz nesse mundo. Temos à nossa frente uma grande tarefa. Então, não é possível permanecermos passivos, porque o Senhor nos declarou expressamente: até que eu volte. Então, enquanto esperamos o regresso do Senhor, que voltará para tomar posse plena do seu reino, não podemos ficar de braços cruzados. A propagação no reino de Deus não é apenas tarefa oficial dos membros da igreja, que representam Cristo por terem recebido dele poderes sagrados. Todos nós somos chamados a essa missão. Cristo nos ensinou definitivamente o caminho desse amor a Deus. O apostolado é o amor a Deus que transborda e que se dá aos outros. A vida interior exige crescimento na união com Cristo, pelo pão e pela palavra. Então, para o cristão, o apostolado deve ser um motivo de muita alegria. O apostolado é como a respiração do cristão. Não pode um filho de Deus viver sem esse palpitar espiritual. Recorda-nos a festa de hoje que o zelo pelas almas é um mandamento amoroso do Senhor ao subir para a sua glória. Ele nos envia ao mundo inteiro como suas testemunhas. Então grande é a nossa responsabilidade, porque ser testemunha de Cristo implica em procurar comportar-se segundo a sua doutrina, lutar para que a nossa conduta recorde Jesus
e evoque a sua figura amabilíssima. Temos que conduzir-nos de tal maneira que ao ver-nos os outros possam dizer: esse é um cristão, porque não odeia, porque sabe compreender, porque está acima dos instintos, porque é sacrificado, porque manifesta sentimento de paz, porque ama. E uma grande verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós cristãos devemos estar sempre dispostos a santificar a sociedade a partir de nós, permanecendo no mundo, mas sem ser do mundo naquilo que o mundo faz e que é contrário à palavra. A festa da Ascensão do Senhor nos sugere também outra realidade. Esse Cristo que nos anima a empreender essa tarefa no mundo, espera-nos no céu. Por outras palavras, a vida na terra que nós amamos não é a nossa realidade definitiva, pois não temos aqui uma cidade permanente, mas andamos em busca da futura cidade imutável. Cuidemos, porém, de não interpretar a palavra de Deus dentro dos limites dos horizontes estreitos. O Senhor não nos incita a ser infelizes enquanto caminhamos, esperando a consolação apenas no mais além. Deus nos quer felizes também aqui, nessa terra, a contemplação das realidades sobrenaturais, a ação da graça de Deus em nossas almas, o amor ao próximo como fruto saboroso do amor a Deus, representam já uma antecipação do céu. E para finalizar, meu irmão e minha irmã, eu gostaria que você pudesse tomar essa palavra no seu coração, da missão. Quando Jesus vai finalizar dizendo para os discípulos: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. O Senhor fez essa promessa antes de subir. E essa promessa se atualiza hoje na nossa vida. E eu quero dizer para você, você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está comigo. O Senhor está com você. O Senhor está guiando a sua igreja. É por isso que nós devemos andar de cabeça erguida. É por isso que nós devemos lutar todos os dias pela nossa eternidade. Porque o Senhor está conosco. E a nossa missão é uma missão de alegria. É uma missão que o Senhor nos confiou. Então vamos aproveitar cada momento, cada instante, perto das pessoas, cada oportunidade que aparece. Vamos aproveitar para anunciar o Senhor, para evangelizar e para cumprir a missão que o Senhor deu aos discípulos e cada um de nós. Ide em todos os povos, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje, nesse domingo tão especial, eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos e celebrar esse dia tão especial em que o Senhor voltou para o céu para nos preparar o lugar. E antes do Senhor ir, o Senhor deixou essa missão para os apóstolos e essa missão para cada um de nós. Mas nós só conseguiremos cumprir essa missão, Senhor, cheios do Espírito Santo. Por isso hoje eu quero te pedir mais uma vez, sopra sobre nós o sopro da vida. Vem, Espírito Santo, nos renovar, nos restaurar, nos impulsionar, nos dar a coragem, a ousadia apostólica, para que possamos aproveitar cada momento, cada oportunidade, para testemunhar o seu amor, para falar do nosso Senhor que vive e para testemunhar tudo aquilo que Ele tem feito em cada um de nós. Nesse domingo, Senhor, eu entrego a minha vida, a minha família e a vida e a família de cada irmão e de cada irmã nas suas mãos.
e que possamos ser testemunhas fiéis das maravilhas e das bênçãos do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.